misturam-se 80 gramas de água, inicialmente a 20 graus Celsius, com 40 gramas de água a 80 graus Celsius. Determina a temperatura final da mistura. Então, só para exemplificar aqui, eu vou fazer um rascunho aqui. Então, aqui eu tenho, ó, água, 80 gramas a 20 graus Celsius. Aí eu vou misturar com água, né? Só que nesse caso são 40 gramas a 80 graus Celsius. No final, eu vou ter a água, só que eu vou ter 80 mais 40, eu vou ter 120 gramas de água a uma temperatura que eu não sei qual é. Então, observe o seguinte, ó. Primeira coisa, essa água aqui, essa quantidade de água, está a 20 graus Celsius, enquanto que essa outra está a 80 graus Celsius. A água, ela só congela a 0 graus Celsius, e só ferve a 100 graus Celsius. Então, o que vai acontecer? Que você tem uma água, vamos dizer assim, fria, misturando com uma água quente. Então, a tendência natural vai ser essa água quente perder energia para essa água fria. Então, essa água fria vai receber uma certa quantidade de energia, né? Ela vai receber uma certa quantidade de energia aqui. Enquanto que essa quantidade de água aqui vai perder uma certa quantidade de energia, tá? Vou colocar aqui entre parênteses aqui. Ela vai perder aqui uma certa quantidade de energia. Bom, essas duas quantidades de energia aqui tem que ser o quê? Iguais, né? O que essa água está perdendo tem que ser igual ao que essa água está recebendo. Nós vamos estar trabalhando com um sistema isolado. Não existe uma outra coisa aqui que vai roubar energia nem fornecer energia. São só essas duas quantidades de água, tá? Então, diz o seguinte, aqui ó, a lei da conservação funciona também. Então, a quantidade de calor da água que vai receber, que eu chamei de Q1, somado com a quantidade de calor da água que vai perder, no equilíbrio, isso tem que ser 0. Tá? Porque garantindo que isso seja 0, significa dizer que o que essa água está perdendo tem que ser igual ao que essa outra está ganhando. Então, isso aqui é a conservação da energia, nesse caso, energia térmica aqui. Bom, agora acontece o seguinte, ó, essa água de 20 graus, ao receber energia dessa outra quantidade, como essa água que está apenas a 80, é pouco provável que essa água aqui vai chegar a 100 graus. Ou seja, ela não vai mudar de estado físico, ela vai apenas aquecer. Tá? Da mesma forma que essa quantidade de água aqui, ó, a 80 graus Celsius, pelo quantitativo de temperatura desta primeira quantidade de água, essa segunda quantidade de água aqui não vai perder energia a ponto dela mudar de estado físico, ela congelar, ela só vai esfriar. Então, essa água esfria, enquanto que essa aquece. Então, as duas quantidades de energia aqui envolvida, tá, são calor, né, calor do tipo específico, só vai haver mudança de temperatura. A temperatura dessa vai subir até um certo valor, enquanto que a temperatura dessa outra vai diminuir até o mesmo valor. Afinal de contas, no equilíbrio, as duas quantidades de água vão estar com a mesma temperatura que eu chamei de θ. Então, aqui, ó, eu vou ter MC delta θ das 80 gramas de água, somado com MC delta θ das 40 gramas de água, no equilíbrio, isso é 0. Então, agora é só substituir os valores. Ah, professor, mas não é só pegar essa temperatura aqui, ó, de 20, somar com a de 80, dividir por 2, e aqui no final vai dar a média, vai ser a temperatura? Não. Embora seja a mesma substância, água e água, elas estão em quantidades diferentes. Então, não basta fazer uma média aritmética aqui, ó, 20 mais 80, 100, por 2, 50. Então, aqui eu vou ter água a 50 graus. Não basta eu fazer só isso, tá? As quantidades de água aqui, ó, são diferentes. E pior ainda seria se fossem substâncias diferentes.
por exemplo, estivesse colocando água a 80 graus Celsius numa xícara, a xícara e a água, uma xícara temperatura ambiente, a xícara e a água vai ficar a média aritmética? Não, não vai. Tá? São materiais diferentes. Então, além de ter a quantidade diferente nesse caso, tá? Quando houver materiais distintos misturados, a temperatura de equilíbrio não é a média aritmética. Vamos substituir aqui para ver. Ó. Então, aqui agora, ó, a massa vai ser 40. O calor específico da água sempre vale 1. E aqui a variação de temperatura que essa quantidade de água aqui vai sofrer. Ó. É a temperatura final, que é θ, que eu não sei qual é, menos a temperatura que ela se encontrava antes de ser misturada, ou menos 20. Mas, agora aqui, ó, a massa aqui agora, opa, aqui é 80, né? Eu fiz errado. É 80. Agora a segunda parte, ó, a massa aqui ó, é 40, o calor específico é 1, e aqui a variação de temperatura dessa quantidade de água, que é a temperatura final menos a inicial, que é 80 graus. Ó. No equilíbrio, tudo isso tem que ser zero. Então, agora ó, eu tenho uma equação de primeiro grau, com uma só variável. Agora, resolver isso aqui. Ó. Então, vai ter 80 vezes 1 dá 80. 80 vezes θ, 80 θ. 80 vezes menos 20, né? Isso aí vai dar menos 1.600. Mais 40 vezes 1, 40. 40 vezes θ, 40 a 4.800 dividido por 120. Ó. Então, 4.800 dividido por 120, isso aqui me dá 40 graus Celsius. Ó. Então, no final da brincadeira aqui, ó, quando eu misturar 80 gramas de água a 20 graus Celsius com 40 gramas de água a 80 graus Celsius, eu vou ter 120 gramas de água a 40 graus Celsius. Ó. Então, veja que de longe é a média aritmética de 20 mais 80. Deu 40. Um recipiente com capacidade térmica igual a 30 calorias por grau Celsius. Contém 70 gramas de água a 10 graus. Nele introduz-se uma esfera de bronze de 200 graus Celsius com 150 gramas de massa. Determina a temperatura final de equilíbrio térmico. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho, ó. Eu faço esse desenhozinho aqui para ilustrar, não é obrigatório, não. Esse desenho é só para ilustrar e você saber o que está acontecendo. Você tem aqui o recipiente com a água dentro. Aí nós vamos colocar aqui dentro uma esfera de bronze. No final do processo, opa, caneta preta. Nós vamos ter aqui o recipiente com água dentro e a esfera de bronze lá dentro também. Bom, aqui eu tenho, olha só, o recipiente tem capacidade térmica. Capacidade térmica é um C maiúsculo lá, de 30 calorias por grau Celsius. E ele contém 70 gramas de água. Então, ó, 70 gramas de água. Tá? A 10 graus Celsius. 10 graus Celsius. Aí eu vou colocar aqui a esfera de bronze aqui dentro. Ó. Essa esfera de bronze tem 150 gramas de massa. E está a temperatura de 200 graus Celsius. No final das contas, eu vou ter tudo isso aqui a uma temperatura que eu vou chamar de θ, que é o que ele está querendo lá. Então, veja o seguinte, nós temos agora 3 coisas aí trocando energia. Tá? Nós temos o recipiente, temos a água, que está dentro do recipiente, e temos a esfera de bronze. Tá? Bom, nesse caso aqui, a água, que está a 10 graus Celsius aqui, o recipiente também vai estar a mesma temperatura da água.
Esse conjunto aqui, ó, recipiente mais água, ao receber a esfera de bronze, o que vai acontecer? Eles vão aquecer, eles estão apenas a 10 graus, enquanto que a esfera de bronze vai esfriar. Essa água aqui dentro, ela não vai mudar de estado físico, tá? Por que ela não vai mudar? Porque a capacidade térmica do meu recipiente é muito elevada. Então, ele vai roubar calor também no sistema, não permitindo essa água aqui mudar de estado físico. Então, o recipiente vai aquecer, a água aqui dentro vai apenas aquecer, enquanto que a esfera de bronze vai esfriar. Então, eu tenho, nesse caso aqui, como não há mudança de estado físico de ninguém, todo mundo continua do mesmo jeito, só vai continuar um pouquinho mais frio, eu vou ter aqui uma quantidade de calor aqui, ó, do recipiente, tá? Do recipiente. Vou ter também a quantidade de calor da água que está dentro do recipiente. E ainda vou ter a quantidade de calor da esfera de bronze. No equilíbrio, tudo isso vai ser zero. Então, a quantidade de calor que a esfera de bronze perde tem que ser igual às quantidades de calor que o recipiente e a água aqui dentro irão receber. Então, vamos lá agora. Como não vai haver mudança de estado físico, exatamente porque a capacidade térmica do recipiente é muito elevada, ele vai roubar calor da água antes mesmo da água pensar que está recebendo calor. Então, olha só, eu vou ter apenas o quê? Calor do tipo sensível. Então, eu vou ter, ó, MC delta θ do recipiente, mais MC delta θ da água, mais MC delta θ da esfera de bronze. No equilíbrio, tudo isso é zero. Pronto, ó, já terminei a física. Eu fui interpretar o problema e encontrar o caminho da solução, que é isso aqui, ó. Agora é substituir os valores. Bom, no recipiente, ele não me deu a massa e o calor específico do recipiente, ele me deu a capacidade térmica. A capacidade térmica já é esse produto aqui, ó. Isso aqui já é a capacidade térmica. Tá? Então, posso até lembrar aqui no cantinho, capacidade térmica é o produto da massa vezes o calor específico. Então, ele já me deu isso aí do recipiente. Então, substituindo aqui, eu vou ter, ó, 30, que é esse valorzinho aqui que está circulado de vermelho, vezes a variação de temperatura do recipiente. Qual será? A temperatura final, que é θ, que eu não sei qual é, menos a temperatura do recipiente antes de ser colocada essa esfera de bronze, que era a mesma temperatura da água, 10 graus. Pronto, agora vamos passar para cá. Ó. A massa de água que estava dentro do recipiente é 70 gramas. O calor específico da água vale sempre 1. E a variação de temperatura que a água vai sofrer é a mesma do recipiente, ó, θ menos 10. Mas, agora vamos para a esfera de bronze. Ó. A massa da esfera de bronze, 150. O calor específico do bronze, bom, aí eu vou lá no enunciado, ele me deu aqui, ó. Calor específico do bronze, 0,09. Aqui vai ficar vezes 0,09, vezes a variação de temperatura que a esfera de bronze vai sofrer, que é a temperatura final, que eu não sei qual é, menos a temperatura que a esfera estava antes de ser colocada na água aqui, ó, que é 200 graus Celsius. Ó. No equilíbrio, tudo isso é zero. Pronto, ó, eu tenho uma equação de primeiro grau, uma só variável. Agora resolveu. 30 vezes θ, 30 θ. 30 vezes menos 10, menos 300. 70 vezes 1, 70. 70 vezes θ, 70 θ. 70 positivos vezes menos 10, menos 700. Agora vamos lá, mais 150 vezes 0,09.
Isso dá 13,5. Então, ó, isso aqui vezes isso dá 13,5. Vezes θ, 13,5 θ. 13,5 vezes 200 dá 2.700. No equilíbrio, zero. Agora, vamos somar tudo que tem θ aí, ó. 30 θ com 70 θ dá 100 θ. 100 θ mais 13,5 θ dá 113,5 θ é igual a menos 300 com menos 700, menos 1.000, menos 1.000, menos 2.700, opa, que não é igual não, que é menos 3.700. No equilíbrio, ó, zero. Então, aqui vai ficar agora, ó, 113,5 θ é igual a mais 3.700. Então, θ vai ser igual a 3.700 dividido por 113,5. Isso aqui vai dar aproximado, se não me engano. 3.700 dividido por 13,5 dá... Peraí, que acho que eu fiz alguma coisa errada. 113, né? Isso. 3.700 dividido por 113,5. A calculadora que está meio doidona aqui. Está comendo tecla. Dá aproximadamente 32,6 graus Celsius. Então, aqui, ó, pegando 70, um recipiente com 70 gramas de água a 10 graus Celsius e jogando dentro dele uma esfera de bronze de 150 graus Celsius, ou 150 gramas a 200 graus Celsius, no final das contas aqui, ó, você vai ter o recipiente com a água, com a esfera dentro, a temperatura de 32,6 graus Celsius. Ó. De longe é a média aritmética aí, ó, de longe. Terceiro exemplo, ó, uma moeda de cobre a 150 graus Celsius, com 50 gramas de massa, é posta em contato com um bloco de gelo a 0 graus Celsius. Calcule a massa de gelo que se funde. Então, você tem aqui a moedinha, exagerei aqui o tamanho dela, 150 graus Celsius, 50 gramas, e ela vai ser colocada em contato com um bloquinho de gelo aqui, ó. Uma massa que eu não sei qual é, né? E esse bloquinho de gelo já se encontra a 0 graus Celsius. No final das contas, você vai ter a moeda aqui e uma parte de gelo aqui derretido, uma quantidade de gelo derretido aqui, tá? Bom, aí aqui temos que analisar o seguinte, ó, o bloco de gelo já está a 0 graus, né? E a massa, ele pede assim, calcule a massa de gelo que se funde. Então, significa que o conjunto aqui, depois, no final do processo, vai estar todo ele a 0 graus Celsius também, ó. Ficar tudo a 0 graus, tá? Então, o que, que vai acontecer aqui? A moedinha de cobre, ela vai, como ela está com a temperatura mais alta, ela vai apenas esfriar. Ela vai esfriar. Enquanto que esse bloquinho de gelo, que já se encontra a 0 graus, qualquer quantidade de energia que ele receba vai fazer com que ele derreta. Vai se fundir. Então, a quantidade de calor envolvida aqui pela moeda é do tipo sensível. É MC delta θ. Porque ela só vai esfriar. Já o bloquinho de gelo, não, ele vai mudar de estado físico, porque ele já se encontra a 0 graus. Já está na temperatura crítica dele para que ele derreta. Então, a quantidade de calor envolvida aqui é do tipo latente. Ó. Então, no equilíbrio, tudo isso é zero. Então, agora, ó, é só substituir os valores. Ó. Então, a massa da moeda, 50 gramas. O calor específico da moeda aqui, ó, que é esse Czinho, foi dado, está aqui, ó, 0,09. A variação de temperatura que a moeda vai sofrer, que é a temperatura final, que é 0, menos a temperatura inicial, que é 150, mais a massa do bloco de gelo que vai derreter. Eu não sei, não faço a menor ideia. É o que ele está querendo que você
calcule aí. O calor latente de fusão do gelo, tá aqui, ó, 80. Então, no equilíbrio, 0. Então, agora vamos resolver essa conta doidona aí, ó. 50 vezes 0,09, isso aí dá 13,5. Né? Então, aqui eu vou ter 13,5 vezes menos 150, mais 80 vezes a massa de gelo que derrete, igual a 0. 13,5 vezes 150, isso aqui dá 4,5. 50, que é a massa, vezes 0,09, dá 4,5. Isso aí, vezes 150, que é a temperatura, dá 675. Mais 80 vezes a massa de gelo, no equilíbrio é 0. Então, pega isso aqui, eu passo para lá com o sinal trocado, então vai ficar 80 vezes a massa de gelo que derrete, é igual a mais 675. Então, a massa de gelo que vai derreter vai ser 675 dividido por 80. Isso aí dá aproximadamente 8,4 gramas. Dá 8,4 gramas. Então, colocando aqui uma moeda de cobre, 50 gramas, 150 graus Celsius de temperatura, em cima de um bloco de gelo. Não importa o tamanho desse bloco de gelo, não importa a massa desse bloco de gelo. No final das contas, essa moedinha aqui só vai ser capaz de derreter 8,4 gramas desse bloco de gelo aqui. Se ele for muito grande, ela vai dar uma afundadinha no bloco de gelo e vai ficar uma aguinha lá a 0 graus. Se ela for esse bloquinho de gelo for pequenininho, vai derreter todinho e fica lá só a água no final das contas. Então, uma xícara de massa 50 gramas está a 34 graus Celsius. Coloca-se nela 250 gramas de água a 100 graus Celsius. Verifique-se que no equilíbrio térmico, a temperatura é 94 graus Celsius. Admitindo que só haja troca de calor entre a xícara e a água, determinar o calor específico do material de que a xícara é constituída. Dado o calor específico da água, 1 calorias por gramas por grau Celsius. Então, vamos lá, nós temos uma xícara e água. Então, para ilustrar, né, o nosso problema aí, vou tentar desenhar aqui a xícara, tá? E aqui é a nossa água, H2O, que é a água aqui. No final do processo, nós vamos ter a xícara aqui, com água dentro. Então, a temperatura inicial da xícara era 34 graus Celsius, e ela tem 50 gramas de massa. Então, serão colocados 250 gramas de água a 100 graus Celsius. No final do processo, vai estar a xícara e a água a 94 graus Celsius aqui. Então, observe o seguinte, a água está a 100 graus, bem quente, enquanto que a xícara também está quente, só que a 34 graus Celsius. Então, o que vai acontecer aqui? Quando você colocar essa água dentro da xícara, parte da energia térmica da água será transferida para a xícara. Né? Então, a água vai perder energia térmica, né, na forma de calor, enquanto que a xícara vai receber energia térmica na forma de calor. Tá? No entanto, nenhum dos dois aqui, nem a xícara nem a água, vai mudar de estado físico. A água vai continuar sendo água e a xícara vai continuar sendo xícara. A única coisa que vai alterar aqui serão as temperaturas, né? Haja vista que no final aqui nós vamos ter tanto a xícara quanto a água a 94 graus Celsius. Então, o tipo de calor envolvido aqui nesse processo é calor do tipo sensível. Então, eu posso escrever aqui, ó, para a xícara, MC delta θ, tá? Da xícara, somado com MC delta θ da água, no equilíbrio, isso tem que ser 0.
O que ele está querendo aqui, ó, é o calor específico do material da xícara. Então, ele quer saber, é esse Czinho aqui, ó. É esse Czinho que ele está querendo, tá? Então, vamos lá agora substituir os valores aqui e ver o que vai acontecer, ó. A massa da xícara ele me deu, que é 50 gramas. O calor específico da xícara, eu não sei, é o que ele está querendo que você encontre. Aqui eu tenho a variação de temperatura da xícara, que é a temperatura final, ou temperatura de equilíbrio, que é os 94, menos a temperatura que a xícara estava antes de ser colocado água dentro dela. Então, ó, 34. Mas, aqui é a massa de água, que nesse caso é 250 gramas, vezes esse Czinho aqui é o calor específico da água, que sempre vale 1 caloria por grama por grau Celsius, vezes a variação de temperatura que a água sofre, que é a temperatura final, menos a temperatura que a água tinha, né, possuía, antes de ser colocada na xícara. Então, vamos ter aqui, ó, 94 menos 100. No equilíbrio, isso é zero. Então, agora, resolver essa conta doida aí. Tá? Então, aqui, ó, isso aqui já vai me dar 60, né? Então, eu vou ter, ó, 50 vezes C vezes 60. Então, isso aqui me dá 3.000. Então, vai ficar com 3.000 Czinho mais 94 menos 100 dá menos 6. Então, 250 vezes 6 dá menos 1.500. Menos, opa, deixa eu colocar aqui entre parênteses aqui. Menos 1.500. No equilíbrio, isso é zero. Então, vai ficar, ó, 3.000 Czinho. Isso aqui passa para lá com sinal trocado, né? Se é negativo, vai passar para lá positivo, porque menos precede, aliás, mais precede menos, dá menos. E quando for para o outro lado, vai ficar positivo. Então, vai ficar mais 1.500. Então, o Czinho vai ser 1.500 dividido por 3.000. Posso dividir por 100 em cima, por 100 embaixo. Então, fica 15 dividido por 30, né? Isso aqui me dá 0,5 calorias por gramas por grau Celsius. Então, o calor específico aí do material de que a xícara é feita, tá, vale 0,5 calorias por grama por grau Celsius. É isso aqui que ele estava querendo. Pronto, resolvido meu problema. Vamos pegar mais um aqui. Que tem lá embaixo. Nós estamos agora aqui, ó, o seguinte exemplo. Um calorímetro de capacidade térmica, 8 calorias por grau Celsius, contém 120 gramas de água a 15 graus Celsius. Um corpo de massa X gramas e temperatura 60 graus Celsius é colocado no interior do calorímetro, sabendo-se que o calor específico do corpo é de 0,22 calorias por gramas por grau Celsius e que a temperatura de equilíbrio térmico é de 21,6, calcule X. Calorímetro é apenas um recipiente na qual o que você coloca dentro dele, tá, não vai ter troca de energia com o meio externo. Então, é uma vasilha, tá? Então, aqui no caso, eu vou ter aqui o meu calorímetro, eu vou representar da seguinte maneira, é uma vasilha. Tá? Então, tem um calorímetro que está com água dentro dele. Tá? Então, o calorímetro tem a capacidade térmica, que é um C maiúsculo, igual a 8 calorias por grau Celsius. Isso aqui é a capacidade térmica do calorímetro. E ele contém 120 gramas de água a 15 graus Celsius. Então, 15 graus Celsius. Bom, é colocado dentro desse calorímetro um corpo, né? Um objeto qualquer lá.
Vamos botar aqui um objeto. Tá? Um objeto de massa X gramas, né? Então, ele tem X gramas de massa. Temperatura de 60 graus Celsius. Tá? No final do processo, o que vai acontecer? Nós vamos ter aqui o calorímetro, a água e o tal do objeto X lá dentro. Tá? E a temperatura de equilíbrio, nesse caso, vai ser de 21,6 graus Celsius. Então, a temperatura aqui de equilíbrio vai ser 21,6 graus Celsius. Pronto. Então, nós temos aí, ó, 3 coisas aí. Nós temos o calorímetro, tá? Temos a água dentro do calorímetro e temos esse objeto de massa X aí. Então, temos 3 coisas que vão trocar energia térmica aí. Bom, pela temperatura que a água se encontra, a água e o calorímetro, 15 graus, tá? E pela temperatura que o objeto aí se encontra, 60 graus Celsius, é pouco provável que haja alguma mudança de estado físico. Lembre-se que a água só congela a 0 e só ferve a 100. E esse objeto X aqui está a 60. Então, ele vai perder calor para a água e para o calorímetro. Só que o que ele vai perder de energia aqui não é suficiente para ferver essa água. Tá? Então, nós vamos ter apenas mudança de temperatura. Então, eu vou ter aqui, ó, vou colocar aqui embaixo. Eu vou ter MC delta teta do calorímetro. Tá? Vou ter MC delta teta da água. E vou ter também, ó, MC delta teta, tá? Do objeto, do corpo lá, né? Vou colocar um X aqui. No equilíbrio, tudo isso, ó, é 0. Agora é substituir os valores aí, calcular aí a massa do tal objeto aí. Então, observe o seguinte, ó. No calorímetro, ele não me deu a massa e nem tampouco o calor específico. Ele me deu a capacidade térmica do calorímetro. Ou seja, a capacidade térmica já é esse produto aqui, ó, de massa vezes calor específico. Então, isso aqui, ó, já é a capacidade térmica, tá? Então, esse produto aqui vale, no calorímetro, vale 8 vezes a variação de temperatura que o calorímetro vai sofrer, que é a temperatura final, que é 21,6, menos a temperatura que o calorímetro estava antes de ser colocado o objeto lá. Então, estava com a mesma temperatura da água que está dentro dele, ó, 15 graus. Mas a massa de água que está dentro do calorímetro, bom, foi dado, ó, 120 gramas. O calor específico da água vale 1. Vezes a variação de temperatura que a água vai sofrer, que é a temperatura final, menos a temperatura que a água estava antes de ser colocado esse objeto aqui, ó. Então, vai ser, aqui vai ficar 21,6 menos 15. Mas, bom, agora vamos para esse objeto. A massa do objeto X, eu não sei, eu vou chamar de mx. O calor específico desse objeto está aqui, ó, enunciado, 0,22 calorias por gramas vezes graus Celsius. Então, aqui fica 0,22. Vezes a variação de temperatura que esse objeto vai sofrer, que é a temperatura de equilíbrio, 21,6, menos a temperatura que o objeto estava antes de ser colocado dentro do calorímetro. Menos 60. Ó. No equilíbrio, isso tem que dar 0. Pronto, agora é resolver essa conta doidona aí, ó. Peraí, deixa eu pegar isso aqui. Vou botar mais para cá. Vamos resolver essa conta aí agora. Então, aqui vai ficar
Esse 0,22 é o calor específico do corpo, Arthur, exatamente. Vai ficar 8 vezes 21,6 menos 15 dá 6,6. Aqui vai ficar 8 vezes 6,6 mais 120 vezes 6,6 mais mx. Aqui eu tenho 21,6 menos 60 dá 38,4 negativos vezes 0,22 dá menos 8,4 mais ou menos. Então aqui vai ficar menos 8,44 vezes mx. No equilíbrio, zero. Então, 21,6, só conferir na conta. Menos 60 dá 38,4 vezes 0,22. É isso mesmo. Então, vamos lá. Agora, vamos resolver essa conta doidona aqui, ó. Então, 8 vezes 6,6 dá 52,8. Então, que dá 52,8 mais 120 vezes 6,6 dá 792. 792. Vamos conferir nas contas aí, que eu posso errar aqui. Menos 8,44 mx igual a zero. Bom, 52,8 somado com 792 dá 844,8. 844,8 menos 8,44 mx. Pior que não, Arthur. Pior que não. Esse exercício aqui eu não resolvi ainda nas outras turmas, não. Eles estão sendo os privilegiados. Tá? Então, isso aqui é zero. Bom, vamos lá. O que tem variável fica de um lado, o que não tem vai para o outro. Então, fica menos 8,44 mx igual a menos 844,8. O negativo dos dois lados, vamos isolar a massa do corpo X. Então, vai ficar menos 844,8 dividido por menos 8,44. Então, isso aqui dividido por 8,44 vai dar aproximadamente aqui, ó, mais 100 gramas, tá? Por que está aproximado? Bom, aqui, na verdade, ó, 0,22 vezes essa conta aqui, ó, dá 8,448, tá? Eu suprimi o último 8 aqui. Então, aqui vai dar um número quebrado e eu vou aproximar para 100 gramas, que já está de bom tamanho. Então, a massa do corpo X, ó, ela vale 100 gramas. Pronto. Resolvido meu exercício. Veja que a física do problema é você interpretar e montar essa expressão aqui, ó. O resto é simplesmente fazer continha. Continha de matemática, de somar, multiplicar, dividir, que muitas vezes a gente se enrola. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho aqui a letra. Vamos passar para o próximo aí, ó. Vamos envolver agora um pouquinho de calor latente. Aliás, latente não, ainda não. Aliás, não, vou ver sim. Um bloco de alumínio de 500 gramas está a uma temperatura de 80 graus Celsius. Determinar a massa de gelo a 0 graus Celsius, que é preciso colocar em contato com alumínio para se obter um sistema alumínio-água a 0 graus Celsius. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui um bloco de alumínio. Então, aqui está meu bloquinho de alumínio. Ele tem 500 gramas e está a 80 graus Celsius. Então, nós vamos colocar junto com um bloco de gelo, né?
Então, de gelo, que já se encontra a 0 graus Celsius, né? E ele quer a massa, né? A quantidade de gelo que nós vamos precisar colocar. Para, no final das contas, nós termos lá o bloco de alumínio, e a água, aqui, ó, derretida, tá? Só que esse sisteminha aí vai estar a 0 graus. Então, nós temos aí, no caso, temos o alumínio a 80 graus Celsius e o bloco de gelo a 0 graus. Bom, o alumínio está com a temperatura mais elevada do que o gelo. Então, ele vai doar energia térmica para o gelo, tá? Enquanto que o gelo vai receber essa quantidade de energia térmica aí. Porém, o gelo já se encontra a 0 graus Celsius, ou seja, qualquer quantidade de energia que o gelo venha a receber, ele vai mudar de estado físico, ele vai dissolver, ele vai derreter, vai se fundir. Enquanto que o alumínio não, ele só vai esfriar. Então, o alumínio vai esfriar, enquanto que o gelo vai derreter. Então, as quantidades de calor envolvidas aí serão, para o alumínio, tá? Vai ser calor do tipo sensível, só vai haver mudança de temperatura, ele só vai esfriar. Então, vai ser, ó, MC delta teta. Isso aqui para o bloco de alumínio. Já o bloco de gelo, que já se encontra na sua temperatura de fusão, ele vai derreter, vai mudar de estado físico. Ó. Então, vai ser a massa vezes o calor latente aqui. Ó. No equilíbrio, isso aqui é 0. Então, vamos lá substituir. Ó. Então, a massa de alumínio é 500 gramas. O calor específico do alumínio está aqui em cima, 0,21. Vai ficar 0,21. Vezes a variação de temperatura do bloco de alumínio, que é a temperatura final, que é 0, menos a temperatura inicial, que é 80. Mas aqui é a massa de gelo necessária, que nós não sabemos. Vezes o calor latente de fusão do gelo, está aqui em cima, 80 calorias por grama. No equilíbrio, isso é 0. Então, vamos lá, eu vou ter 500 vezes 0,21, isso aqui dá 105, vezes menos 80, dá menos 8.400, mais 80 M. Ó. Então, resolvendo essa conta aí, ó, você vai encontrar que 80 M é igual a mais 8.400. Então, M vai ser 8.400 dividido por 80. Então, isso aí me dá 105, né? 105 gramas. Então, serão necessários aqui, ó, 105 gramas de gelo a 0 graus Celsius para colocar em contato com 500 gramas de alumínio a 80 graus Celsius, a fim de, no final das contas, você obter um sistema alumínio e água em estado líquido, né? A 0 graus Celsius. Pronto, resolvido. Coloca-se um pedaço de gelo com massa 80 gramas a temperatura de menos 18 graus Celsius em um calorímetro que contém 400 gramas de água a 30 graus Celsius. A capacidade térmica do calorímetro é 80 calorias por grau Celsius. Calcular a temperatura de equilíbrio térmico. Bom, então, para ilustrar aqui o nosso problema, pedaço de gelo. Tá, então vamos lá pegar o pedaço de gelo lá. Então, aqui está o pedaço de gelo, de 80 gramas, e a temperatura de menos 18 graus Celsius. Vai ser colocado num calorímetro. Esse calorímetro contém 400 gramas de água. Então, ó, 400 gramas
de água a 30 graus. Capacidade térmica do calorímetro, 80 calorias por grau Celsius. No final do processo, bom, calorímetro continua calorímetro. O gelo, bom, a água está a 30 graus. Creio que esse gelo vai se fundir aí. Né? Então, no final do processo aqui, eu vou ter água aqui. A uma temperatura de equilíbrio térmico que eu vou chamar de θ. Então, a situação que está acontecendo é essa aí. Agora, vamos analisar aqui as temperaturas. Ó. O gelo está a menos 18 graus Celsius. São 80 gramas de gelo contra 400 gramas de água. A 30 graus. E o calorímetro aqui tem a capacidade térmica de 80 calorias para cada um grau de temperatura que aumente ou diminua desse calorímetro. Lembrando que o calorímetro é nada mais nada menos do que uma vasilha. Então, o calorímetro ele vai esfriar, né? Ele vai esfriar um pouquinho. E essa água aqui vai esfriar, enquanto que esse gelo aqui, ó, vai aumentar a temperatura dele, né, até 0 graus, e depois ele vai derreter. Então, nós vamos ter aqui do gelo duas quantidades de calor envolvidas. Vamos ter MC delta θ, porque o gelo vai aquecer até 0 graus. Tá? Então, vamos dar aqui, ó, gelo. Ele vai aquecer. Depois ele vai derreter. Então, vou colocar aqui, ó, de gelo. Ainda. Aí, vamos ter aqui a água do que era gelo, né? Aliás, serão 3 quantidades de calor aqui envolvidas. Ainda vou ter aqui MC delta θ, tá? Do gelo que se transformou em água. Aí eu vou ter ainda MC delta θ dessa água que está aqui dentro. E vou ter também do calorímetro. MC delta θ do calorímetro. No equilíbrio, tudo isso, ó, é 0. O gelo, a temperatura dele de menos 18 vai subir até 0. Aí ele vai derreter, vai virar água líquida e vai subir até um certo valor, que é esse valor que nós estamos querendo saber. Por isso que esse gelo tem essas 3 quantidades de calor envolvidas, ó. Tá? Uma parcela é para aumentar a temperatura dele de menos 18 até 0 graus, depois derreter esse gelo, depois esse gelo aqui vai derretido, vai virar água, depois aquecer essa água aqui até a temperatura de equilíbrio. Tá? Agora, a água que já havia no calorímetro, ela vai esfriar, mas não vai congelar, tá? E o calorímetro que também vai esfriar. Então, no equilíbrio, ó, tudo isso é 0. Então, a física do meu problema, que é a interpretação, está aqui. Pronto, já encontrei o caminho da solução. Agora é resolver isso aí. Substituir os valores e encontrar o que ele está querendo aí, que é essa temperatura de equilíbrio aqui, ó. Então, olha só, a massa de gelo envolvida ainda é 80 gramas. O calor específico do gelo está aqui em cima, 0,5. Então, 0,5 vezes a variação de temperatura que o gelo vai sofrer. Lembrando que ele vai primeiro ser aquecido até 0 graus. Então, vai ficar 0 menos 18. Mais. Agora, vamos derreter essa massa de gelo aí, ó. Então, vai ser 80 vezes o calor latente de fusão do gelo. Está aqui, ó. 80 também. Pronto, derretemos o gelo. Ele virou água. Só que água a 0 graus. Então, essa água vai subir a temperatura até um certo valor. Então, a massa é 80. O calor específico agora é água, não é mais gelo. É 1. Vezes a variação de temperatura dessa massa de água aí, ó. Que é a temperatura final menos a temperatura inicial, que é 0.
Pronto, já resolvemos a parte do gelo. Agora, a água que já estava no calorímetro, a massa dela é 400 gramas. O calor específico da água é 1. Essa água ela vai esfriar a uma temperatura θ, que eu não sei qual é. Então, vai ser a temperatura final menos a inicial, que era 30 graus. Ó. Agora, vamos para o calorímetro, que é a vasilha propriamente dita. Bom, a massa e o calor específico do calorímetro, ele não me deu. Ele me deu a capacidade térmica, que já é o resultado desse produto aqui. Ó. Então, aqui vai ficar 80 vezes a variação de temperatura que o calorímetro vai sofrer, que é a temperatura final, que eu não sei qual é, menos a temperatura inicial antes de tudo isso começar aí, que é a mesma temperatura da água que estava dentro dele, 30 graus. Agora, ó, no equilíbrio, tudo isso é 0. Agora é resolver essa conta enorme aí, ó, tá? Então, nós temos aqui, ó, 80 vezes meio dá 40. 40 vezes 18 dá 720. Então, aqui, ó, 0 menos 18 dá mais 18. Então, e esse pedaço aqui todinho, ó, dá 720. Mais 80 vezes 80 dá 6.400. Então, ó, 6.400, que é essa conta aqui, ó. Θ menos 0 é θ. 80 vezes 1 vezes θ é simplesmente 80 θ. Mais, bom, aqui eu vou usar a propriedade distributiva da multiplicação, ó. 400 vezes θ, 400 θ. 400 vezes menos 30, isso aqui dá menos 12.000. Menos 12.000. Então, já resolvi essa conta aqui, ó. Mais 80 vezes θ é 80 θ. 80 vezes menos 30 dá 2.400 negativos, menos 2.400. No equilíbrio 0. Bom, vamos somar tudo que tem θ primeiro. Então, eu tenho aqui 80 θ, com 400 θ, com mais 80 θ. Então, isso dá 560 θ, não é isso? 80 mais 400, dá 480, mais 80. Então, se eu não errei, dá 560 θ. Confere minhas contas aí, eu posso errar a conta. Agora, vamos somar aí o que não é θ. Então, eu tenho, ó, 720 mais 6.400 mais menos 12.000, né? Menos 12.000 e menos 2.400. Se eu não errei nada, vai dar menos 7.280. 7.280. No equilíbrio, é 0. Então, ó, 560 θ é igual a mais 7.280. Então, θ vai ser 7.280 dividido por 560. Isso aí dá 13 graus. 13 graus Celsius. Então, no final das contas aqui, você pega 80 gramas de gelo a menos 18 graus Celsius, jogando dentro de uma vasilha com 400 gramas de água a 30 graus Celsius, no final das contas, você vai ter 480 gramas de água a 13 graus Celsius. Pronto, ó, resolvido o nosso exemplinho aí, ó. Veja que o maior problema é montar essa expressão aqui, ó. Uma vez que ela foi montada, o resto é fazer continha. Um corpo sólido, cuja capacidade térmica é 25 calorias por grau Celsius, inicialmente a temperatura T, Tzinho, né, é colocado em contato com 50 gramas de gelo a 0 graus, alcançando a mistura a temperatura final de equilíbrio térmico de 20 graus Celsius. Aí ele quer a temperatura final, aliás, temperatura inicial do sólido, e depois
pede para esboçar um gráfico da temperatura em função das quantidades de calor trocadas. Então, vamos lá. Aqui está o nosso sólidozinho aqui, ó. Então, aqui está o sólido, né? Esse sólido tem uma capacidade térmica de 25 calorias por grau Celsius. Ele tem uma temperatura inicial que foi chamada de Tzinho, e ele é colocado em contato com 50 gramas de gelo. Então, aqui está o gelo. 50 gramas de gelo a 0 graus Celsius. Então, alcançando, no final das contas, a mistura, né, o sólido. Vou botar um S aqui dentro. O sólido. A temperatura final de 20 graus Celsius. Bom, se chegou a 20 graus Celsius, significa que esse gelo derreteu completamente e esquentou ainda. Então, ele virou água, né? Água. E a temperatura aqui agora é 20 graus Celsius. Bom, essa é a situação que aconteceu aí. Então, vamos lá, na letra A. Determinar a temperatura inicial do sólido. Tendo em vista que a temperatura final de equilíbrio é 20 graus Celsius, a gente conclui que o gelo recebeu calor para fusão, quer dizer, ele derreteu, e depois essa água que ele se transformou, né, sofreu um aquecimento. Então, nós temos aqui um passo, ó, o gelo vai se fundir. Fusão do gelo. Bom, como o gelo já se encontra a 0 graus Celsius, a quantidade de calor envolvida, tá, vai ser simplesmente calor latente, ó, massa vezes o calor latente. Então, você vai ter as 50 gramas de gelo vezes o calor latente de fusão do gelo. Foi dado aqui, ó, 80 calorias por grama. Então, dá 50 vezes 80. Isso aqui me dá 4.000 calorias. Bom, aí esse gelo virou água, né? E aí ele sofreu, essa água virou um aquecimento. Então, vamos colocar aqui, ó, aquecimento. Aquecimento da água. Lembrando que essa água aí, antes, era gelo. Bom, essa água aí, se ela vai aquecer, o calor envolvido é do tipo sensível, ó. MC delta teta, né? Então, ela vai... A massa de gelo continua sendo 50. O calor específico da água é 1. E a variação de temperatura que a água vai sofrer é a temperatura final, que é os 20 graus, até a inicial, que era 0. Porque quando o gelo derrete, ele se torna água, mas a 0 graus. Então, você vai ter aqui 20 menos 0. Né? Resolvendo essa conta, nós chegamos a 1.000 calorias que foram necessárias aí. Bom, essas duas quantidades de calor aqui foram trocadas, né, com o sólido. Então, o sólido... Não, Caio Alves Machado, não são 10h45, não, são 10h27. Então, o sólido, ele sofreu um resfriamento. Então, a quantidade de calor envolvida vai ser MC delta teta. Então, a massa do sólido, você não sabe, nem a massa, nem o calor específico, mas ele te deu a capacidade térmica, que é isso aqui, ó. Então, ficou 25 vezes a variação de temperatura que o sólido sofreu, que é a temperatura final, que é 20 graus, menos a temperatura que ele estava antes de ser misturado com gelo, que no caso aqui é o Tzinho. Tá? E pronto, não posso fazer mais nada porque eu tenho essa variável aqui. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou somar essas três quantidades de calor aqui, ó, no equilíbrio vai ser 0. Então, eu vou somar essa quantidade de calor aqui de fusão do gelo, do aquecimento da água e do esfriamento do sólido. Então, eu vou somar a quantidade de calor da fusão do gelo, mais a quantidade de calor do aquecimento da água, mais a quantidade de calor do esfriamento do sólido. No equilíbrio, isso tem que ser 0. Pronto, acabou.
Tá? Então, olha só, somando tudo isso aqui agora, ó, a quantidade de calor de fusão do gelo, 4.000. 4.000 calorias. A quantidade de calor do aquecimento da água, 1.000 calorias. A quantidade de calor do esfriamento do sólido, é essa conta aqui, ó. Tá? Então, vai ser 25, que multiplica 20 menos T, ó. No equilíbrio, 0. Então, ó, 4.000 mais 1.000. Então, isso aqui me dá 5.000. Mais, aqui eu tenho a multiplicação, né? Então, eu vou usar a propriedade distributiva da multiplicação, ó, 25. 25 vezes 20 dá 500. 25 vezes menos T, menos 25T, ó. No equilíbrio, 0. Eu vou ter, ó, 5.500 menos 25T é igual a 0. Vai ficar menos 25T é igual a menos 5.500, né? Então, ó, a temperatura vai ser menos 5.500 dividido por 25, negativo, menos 25. Então, isso aqui vai dar mais 220 graus Celsius. Ó. 220 graus Celsius, que é a temperatura inicial do sólido. Tá? Então, ó, resolvido aqui a letra A. Agora ele quer a letra B, ó, quer fazer o gráfico. Então, vamos pegar mais uma folhinha aqui para a gente fazer esse gráfico aí. Bom, o gráfico que ele quer é a temperatura em função das quantidades de calor trocadas. Então, vamos lá. Vamos desenhar os eixos aqui. Então, aqui é a temperatura em graus Celsius. E aqui é a quantidade de calor em calorias. Bom, vamos lá. Primeiro com gelo. Então, inicialmente, o gelo estava a 0 graus, né? E ele recebeu 4.000 calorias. Então, vamos colocar ele aqui, ó. Aqui assim, mais ou menos. Vou pegar um mais grosso aqui. Então, isso aqui é o gelo. Aí ele recebeu, né? Nesse pontinho aqui, as 4.000. Ele recebeu 4.000 calorias. Nesse ponto, ele recebeu 4.000. Aí, depois, ele recebeu mais 1.000 calorias, né? Porque ele derreteu, virou água completamente nesse ponto. Então, ele virou água. Então, ele recebeu mais uma certa quantidade de calor aqui. Né? Vamos botar aqui nesse pontinho. Aí a temperatura subiu para 20 graus, né? Que é a temperatura de equilíbrio lá do negócio. 20 graus. Bom, aqui, ó, é a fusão do gelo. Fusão do gelo. Né? Esse pedacinho aqui é o aquecimento da água, que era gelo. Tá? Nesse ponto aqui, ó. E para isso, né, recebeu mais 1.000 calorias, né? Então foi para 5.000 calorias aí. Bom, o que aconteceu com o sólido? A temperatura inicial do sólido era 220 graus Celsius, ó. 220. Aí o que aconteceu? O sólido foi perdendo calor para o gelo. Aí ele foi esfriando aqui, ó. Então é o que está nessa linha verde aqui, ó. Isso aqui é o resfriamento do sólido. Então, à medida que o sólido foi esfriando, o gelo foi se fundindo, né? Que era gelo, foi virando água. A água, quando chegou nesse ponto, ele era água, só que água a 0 graus. Aí ele recebeu mais 1.000 calorias do sólido. Aí a temperatura dessa água subiu até 20 graus Celsius.
e o sólido parou de esfriar, ou seja, esse pontinho aqui, ó, eu vou colocar aqui de laranja, é quando atingiu o equilíbrio. Quando atingiu o equilíbrio. É exatamente nessa situação aqui agora, ó, onde nós temos o sólido, tá? E a água derretida aqui, né? E os três, aliás, os três não, as duas coisas, né? O sólido e essa água aqui a 20 graus Celsius. Pronto, aí concluiu lá o exercício. Resolvemos aqui agora a letra B, ó. Resolvemos a letra A, resolvemos a letra B. Então, olha só, você tem um bloco de gelo de massa 400 gramas que está a menos 30 graus. Então, ó, você tem gelo a menos 30 graus Celsius. Tá? Sob pressão normal. Dados, tá? Ele deu as variáveis lá, determinar a quantidade de calor necessária para transformar totalmente esse bloco de gelo em vapor a 100 graus Celsius. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer aqui, ó, esse gelo de menos 30, ele vai ter que ser aquecido até 0 graus, mas ele vai continuar sendo gelo, ó, só que a 0 graus Celsius. Então, vai sofrer um aquecimento aqui, ó. Você vai ter que fornecer uma certa quantidade de calor, que eu vou chamar de Q1. Agora, você tem gelo a 0 graus. Esse gelo vai ter que ser derretido. Aí ele vai se transformar em água. Só que água a 0 graus Celsius. Ó. Então, você vai ter que fornecer aqui uma segunda quantidade de calor. Depois, essa água a 100 graus vai ter que ser aquecida até 100... Aliás, essa água a 0 graus vai ter que ser aquecida até a temperatura de 100 graus, mas ela continua sendo água. Então, você vai ter que fornecer aqui uma terceira quantidade de calor. Bom, você tem água a 100 graus agora, e ele quer vapor a 100 graus. Então, você vai ter que fornecer uma outra quantidade de calor para que essa água se transforme em vapor a 100 graus Celsius. Então, você vai ter que fornecer uma quarta quantidade de calor aí. Então, a quantidade de calor total é essa soma aí, ó. Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4. Agora você tem que identificar, ó. Q1 vai ser o quê? Calor sensível ou calor latente? Q2 vai ser sensível ou vai ser latente? Q3, da mesma forma, e Q4 da mesma forma. Então, você tem aqui, ó, 1, 2, 3 quantidades de calor. Vou até colocar assim, ó. Q1, Q2, Q3, Q4. De gelo, daqui para cá, só vai mexer temperatura. Então, ó, sensível. Daqui para cá, temperatura se mantém, ó. Vai mudar de estado físico. Daqui para cá, ó, de novo, temperatura. E daqui para cá, de novo, ó, estado físico. Pronto, só substituir e resolver.